Meus caros antenados, o inscrito Bird me sugeriu esse tema e eu achei interessantíssimo. Porque Babilônia, que tinha tudo para ser um novelão, infelizmente foi um fracasso e encerrou tão tristemente a carreira do grande escritor Gilberto Braga dessa maneira. Eu sou Peter Chilton, esse é o Tela Ácido e vamos entender essa história depois da vinheta. E antes de começar esse vídeo, você já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações e compartilhe esse vídeo com geral. Muitas pessoas se perguntam qual a receita para evitar o fracasso. Você pode dizer um bom autor, um bom elenco, uma boa direção, um certo apoio financeiro, mas muitas vezes existe tudo isso e a produção acaba sendo um fracasso. É o caso de Babilônia, que prometia muito na sua estreia. O roteiro era bastante incomum. Girava a história de um antagonista meio protagonista, que era vivida pela Glória Pires, que era uma mulher fria, calculista e que usava da sedução para conseguir o que queria. Nesse momento, ela se desentendia com um dos seus amantes, que era o personagem Cristóvão, e acaba matando ele e queria jogar a culpa para cima de outra mulher, que é a personagem Inês, vivida pela Adriana Esteves. O problema é que Inês tinha o mesmo caráter da personagem de Glória Pires, o que fazia com que a rivalidade misturada com a admiração mútua se tornasse muito interessante. Paralelo a isso, tinha a filha do homem que foi assassinado, que foi vivida pela Camila Pitã, que deveria ser a mocinha da história, mas ela era chata, chorona, insuportável. A grande polêmica dessa novela foi o beijo homoafetivo entre as personagens de Natália Timberg e Fernanda Montenegro, que faziam o papel de um casal de lésbicas idosas. É uma questão muito pouco pautada na dramaturgia no geral, especialmente na brasileira, que é o envelhecimento de pessoas do meio LGBT. O problema é que esse beijo, que foi até bobinho, acabou atraindo a crítica e a ira de pessoas religiosas e conservadoras. Entre os evangélicos estava Silas Malafaia, e entre os católicos estavam os integrantes da comunidade Canção Nova que criticaram a novela. Mas sejamos francos, o de católico bem praticante e evangélico vai ver novela. Vão querer influenciar no quê? E não foi uma cena lá muito explícita para atrair a ira do público conservador. Afinal, temos o controle remoto, sempre tivemos e agora temos o streaming. Você escolhe o que assiste. E cá para nós, naquela mesma época, você tinha Verdades Secretas falando de coisas bem mais tensas e explícitas. Mas não foi só esse problema que Babilônia enfrentou. Também enfrentou uma concorrência bem acirrada naquele período. Esse público mais conservador, mais religioso, acabou se mudando para a novela da Record, Os Dez Mandamentos, que era muito bem conduzida pela Vivian de Oliveira, uma trama bem fonetinesca, baseada na Bíblia e que fez muito sucesso e que batia a Babilônia em muitas cidades, como Vitória, Salvador e Goiânia. E mesmo São Paulo, os Dez Mandamentos ameaçava bem, se não me engano, superou Babilônia no dia da abertura do Mar Vermelho, posso estar enganado. Paralelo a isso, outro público, mais infanto-juvenil, assistia à reprise de Carrossel, que era a eterna pedra no sapato de Gilberto Braga, em 1991, quando escreveu a rejeitada O Dono do Mundo, que era bem polêmica. Ele enfrentou a exibição da versão mexicana de Carrossel. E agora ele estava tendo que enfrentar a reprise do remake brasileiro. O fato é que Gilberto Braga ele tem uma dificuldade muito grande de dosar os personagens. Ou seja, os vilões e personagens de caráter dúbio acabavam sendo pessoas muito cruéis, muito secas, muito cruas, e, em compensação, ele tinha, historicamente, uma certa dificuldade, algumas tramas, de desenvolver a mocinha ou o mocinho da trama, que acabava sendo essa coisa chata, piegas, insuportável, chorona. E esse desequilíbrio acabava causando, muitas vezes, rejeição por parte do espectador. Nessa mesma época, a Globo colocou na cabeça que novela tinha que ter cara de série. E eu bato isso aqui todas as vezes. Novela não tem que ter cara de série, tem que ter aquela aparência solar, tropical, vívida, como é o Brasil. Aí fez aquela coisa escurecida, aquela coisa metida modernizada, e o público rejeitou. Então, naquela época, a dramaturgia da Globo era dirigida pelo Silvio de Abreu, que acabou reeditando
a novela, dando mais ritmo, porque a novela também estava com um ritmo inconsistente, tinha hora que ela estava muito arrastada, e algumas prerrogativas mudaram. As personagens de Glória Pires e Adriana Esteves ficaram mais humanizadas, eh, e o personagem de Marcos Pasquim, que ia se envolver com outro homem, acabou se apaixonando por uma mulher. Isso fez com que Babilônia também ganhasse uma nova estética, né, um pouco mais clara, mas com cara de novela. Outro destaque vai para Laide Salles, que fazia a personagem Consuelo, conservadora e homofóbica, e batia de frente com os personagens de Natália Timberg e Fernanda Montenegro. Ela era mãe de um deputado, um vereador que era evangélico, que era o Marcos Palmeira, que no último capítulo, se eu não me engano, acabou sendo preso por corrupção e ela assumindo o governo. Ela parece que tinha um programa de TV, algo do gênero. O fato é que Babilônia tinha tudo para ser um dos maiores novelões da história da Globo, porque acabaria sendo a última grande produção escrita por Gilberto Braga que foi ao ar. Mas a dificuldade de dosar os personagens, a falta de um ritmo de novela, uma mocinha que tivesse uma trajetória do herói, que crescesse com o público, que fosse corajosa, que batesse de frente, como tivemos em Vale Tudo, a personagem de Regina Duarte. Isso é que o público gostava. Por outro lado, você teve uma vilã muitíssimo bem desenvolvida, que foi a Odete Roitman, foi talvez considerada a mãe das vilãs nas telenovelas brasileiras. A crueldade, a empáfia, a arrogância. E eu creio que isso faltou na dinâmica de Babilônia. Poderia ter sido muito maior do que foi. Imagina uma novela onde 2 vilãs bem icônicas, talvez até um pouco mexicanizadas, por que não? Batendo de frente com a mocinha corajosa e mais, heroína, teria chamado a atenção do público. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam do assunto, comenta aqui embaixo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações e compartilhar esse vídeo com geral. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.